Oi! Hoje nós vamos ter uma aula sobre como estudar. Nós vamos falar sobre as 4 habilidades de um idioma. E não só para o espanhol, você pode usar essas 4 habilidades para qualquer idioma que você esteja aprendendo. Vamos lá! Então, aqui nós temos a leitura, a escrita, a escuta e a fala. Essas são as 4 habilidades que você precisa dominar em um idioma. E todas elas são essenciais. Não tem como você estar meia boca em uma e ser bom no idioma. Não, todas elas se conectam. Vocês vão entender mais até o final dessa aula. Vamos começar então. Começando pela leitura, que é um dos meus pontos favoritos. Então, quando você faz uma leitura, você fica exposto a muitas palavras, expressões. Você acaba ganhando muito vocabulário fazendo leitura, tá? O segundo ponto que eu coloquei ali é o contexto natural, ou seja, dentro da leitura de qualquer texto que você faça, tudo está dentro de um contexto real, natural. Então, isso ajuda o teu cérebro a começar a gravar aquele idioma. É muito diferente do que você pegar uma lista de palavras para ler. Se você fizer isso, se você pegar uma lista de palavras, você vai esquecer rapidamente. Mas se você ler dentro de um contexto real, o teu cérebro vai gravando, então é muito diferente do que ler uma lista de palavras. O terceiro ponto, melhora da gramática. Então, quando a gente faz uma leitura, a gente aprende gramática indiretamente, porque a gente fica exposto às estruturas gramaticais ou seja, a gente fica realmente exposto a tudo de gramática, sem estudar gramática diretamente. Então, a leitura traz esse benefício e é muito legal você fazer dessa forma, você utilizar a leitura para aprender a gramática. Quarto ponto, aprendizado no seu ritmo. Ou seja, quando você está lendo, você pode parar, você pode grifar a palavra que você não conhece, pode ir lá no dicionário pesquisar o significado dela, pode ler de novo até aquela frase fazer sentido. Então, você não tem nenhum tipo de pressão ali. Você lê no seu ritmo, lê o que você gosta, o quanto você gosta de ler. Então, não existe nenhum tipo de pressão. Você pode estabelecer isso e começar a sua leitura. 5. Aprendizado indireto de verbos, né? Então, assim como eu disse anteriormente, você acaba aprendendo como os verbos são conjugados e usados em diferentes tempos verbais, sem de fato estar estudando isso. Você aprende tudo indiretamente. Então, traz muito benefício a leitura. Eu diria assim que a leitura ela é extremamente importante para o teu aprendizado de qualquer idioma. E talvez você esteja se perguntando o que ler. Então, você pode buscar por um livro que você goste, né? Algum tema que você goste. Dentro dos aplicativos ou sites de livros recomendados agora para 2025, você pode encontrar algo legal. Se você quer algo mais curto, tem um jornal que eu recomendo, que eu gosto muito. Você pode colocar ele em espanhol, né? E aí você recebe ele por e-mail todos os dias. Esse jornal se chama The News. Pode colocar ele em espanhol. E aí você recebe no seu e-mail e lê as principais notícias do mundo. E assim como diz ali, você pode usar 5 minutos por dia para fazer a leitura desse jornal. Isso é muito legal, porque seria uma maneira de você manter esse hábito diariamente, né? Se você é uma pessoa que não tem tempo para ler livro, não tem tempo para ler jornal, ou até mesmo não gosta de fazer isso, você pode fazer algo que é bem fácil, eu gosto muito de fazer, que é utilizar o aplicativo Pinterest. Lá você vai pesquisar por frases em espanhol, e aí você vai encontrar frases curtas. Então, você pode fazer da seguinte maneira: você pesquisa frases curtas,
E aí, se você não sabe o significado de alguma palavra, você pesquisa, você pode selecionar algumas também e salvar no seu celular para utilizar como proteção de tela ou para compartilhar. Então, isso é uma maneira de você utilizar todos os dias um pouquinho, porque é algo que leva, sei lá, poucos minutos. Não é algo pesado, você pode fazer isso diariamente, então é algo bem leve para você estudar todos os dias. Mas isso vai depender de você, sobre o quanto você está disposto a ler, sobre o que você gosta de ler. Então você precisa decidir, criar sua meta de leitura e fazer todos os dias. E faz muita diferença fazer leituras no idioma que você precisa aprender. Agora vamos falar sobre a escrita em espanhol. A escrita é uma das minhas habilidades favoritas. Quando a gente precisa escrever alguma coisa, a gente se coloca em uma situação de necessidade, ou seja, necessidade de pesquisar no nosso cérebro aquilo que a gente precisa colocar no papel. E isso é uma habilidade ativa, né? Então, quando a gente faz essa busca, a gente já está trabalhando o nosso cérebro, a gente está trabalhando a nossa memória, tá? Então, até coloquei de vermelho ali, ativa tanto a memória visual quanto a muscular, o que facilita a retenção. Então, a gente faz essa pesquisa no nosso cérebro do que a gente precisa para escrever, coloca isso no papel e a gente ajuda, né, o nosso cérebro a fixar aquilo que a gente aprendeu. Então, é muito interessante. Vocês até podem pesquisar sobre o que acontece no nosso cérebro quando nós escrevemos. E é muito interessante fazer essa pesquisa. As ativações cerebrais que acontecem, né, quando a gente está escrevendo. É muito interessante. Ok. Ponto número 3. Desenvolve a criatividade e a fluidez. Então, quando a gente está escrevendo, a gente precisa ser criativo, né? Pode ser a mesma história, mas as pessoas escrevem, né? Talvez a mesma história de formas diferentes. Então, isso já te ajuda com a parte da criatividade, né? As pessoas que escrevem, elas são muito mais criativas do que as pessoas que não escrevem. Então, isso te ajuda não só com o idioma, mas te ajuda também na sua vida. Você também pratica expressões de ideias complexas. Então, isso é um ponto que eu vou conversar com vocês aqui. Esse é um ponto que eu gosto muito. Quando nós estamos escrevendo, a gente tem a oportunidade de fazer isso num ritmo que a gente não teria se nós estivéssemos falando, tá? Então, você pode pegar uma lista de perguntas e escrever em espanhol uma resposta para todas elas. Isso te dá a chance de formular melhor, de usar melhor o vocabulário, de pensar melhor no que você vai escrever. Então, muitas pessoas dizem que entendem espanhol, mas não conseguem falar. Elas não conseguem falar porque elas não escrevem, tá? Então, você precisa escrever muito para você falar bem. Isso é muito interessante, porque quanto mais você escreve, mais você consegue formular melhor frases, trabalhar o teu cérebro para ele formular melhor as frases, e você consegue fazer isso num ritmo menor do que somente falando. Então, às vezes as pessoas querem ir logo pro falar, que requer um ritmo mais avançado, né? Porque se você vai falar com alguém e a pessoa tá ali esperando a tua resposta, você não pode esperar muito até formular a frase, não. O falar é mais rápido mesmo. E o escrever, ele tem um ritmo menor, é um ritmo mais baixo, você consegue parar, pensar, escrever, pesquisar vocabulário que talvez você não saiba. Então, se você quer, então presta muita atenção nisso aqui que eu vou falar, presta atenção. Se você quer falar bem em espanhol, você precisa escrever antes, tá? Salva essa dica de ouro. Se você escrever em espanhol bem, você vai falar bem, tá? Então, faz isso.
Escreve sobre a sua vida, escreve sobre as coisas que você gosta, escreve sobre uma série que você está assistindo, pega uma lista de perguntas na internet e escreve sobre isso, tá? Então, escreve uma história do zero, cria uma história, usa aí, né? Trabalha a tua criatividade. Então, tem muita coisa que você pode escrever em espanhol para praticar isso e, consequentemente, depois conseguir falar também, certo? Então, escreva em espanhol, que você com certeza vai falar bem em espanhol, certo? Agora vamos para a nossa terceira habilidade. Agora vamos falar sobre a escuta. Quando se trata da escuta, você, claro, pode escutar músicas, você pode escutar um podcast ou um vídeo com um tema que você tenha interesse. Isso tudo é muito proveitoso. Quando você escuta, você começa a se acostumar com o ritmo que eles falam, com as estruturas que eles usam, a maneira como eles falam, as palavras. Então, tudo isso é muito proveitoso. Mas quando se trata de estudar e utilizar a escuta para estudar, você precisa seguir uma estrutura por trás disso para que seja mais proveitoso. E é essa estrutura que eu vou passar para vocês agora. Então, você vai primeiro selecionar o que você vai escutar. Depois você vai, o passo número 1. Então, você vai escutar tudo, do começo ao fim, seja uma música, seja um podcast, ou seja um vídeo. Eu recomendo que não seja uma coisa muito, dependendo do seu nível, né? Que não seja uma coisa muito extensa para você escutar. No caso de um filme, né? Claro, vai depender da tua disponibilidade, da tua disposição de estudar, mas eu recomendo que seja algo mais curto, porque aí fica mais fácil de você concluir aquela atividade e ir para a próxima e assim indo adiante. Então, vamos lá. A primeira coisa que você vai fazer, seleciona o que você vai escutar, escuta do começo ao fim e avalia o quanto você entende. Eu consegui entender tudo, para mim foi tranquilo. Ou consegui entender metade. Ou eu consegui acompanhar o contexto, mas houve muitas palavras dentro que eu não consegui entender, mas o contexto geral eu entendi. Então você mesmo vai avaliar o quanto você conseguiu entender. Passo número 2. Aí você, depois de assistir do começo ao fim, direto, aqui você vai assistir mais uma vez, assistir ou escutar, depende do que é, né? Se for um vídeo com legenda, você vai assistir e escutar, se for uma música. Então aqui você vai, se for uma música, você pode colocar a música para escutar e colocar a letra para você ler. Aqui você vai identificar quais são as palavras ou expressões que você não conhece. Aí você vai grifar tudo, tá? Ou vai anotar. E aí, o terceiro passo, você vai lá e vai buscar o significado daquela expressão, ou daquela palavra, ou daquele verbo. Depois você vai ler novamente a frase e ver se faz sentido, né? De acordo com a pesquisa do significado. E vai deixar tudo anotadinho ali. Depois, o passo número 4 é você escutar novamente, seja a música, seja o vídeo. Aqui você pode colocar, se for uma música, né? Pode colocar a música e a letra para você ir acompanhando, ou se for um vídeo, pode colocar o vídeo e colocar a legenda para você ir lendo enquanto escuta, não tem problema, tá? Nessa fase é quando o teu cérebro precisa conectar o que está sendo dito com a maneira como se escreve. Isso torna muito mais clara a tua compreensão, tá? Então, é muito importante você passar por esse exercício onde o cérebro conecta o que se escuta com o que está escrito. É muito importante essa fase. Então, você vai, nesse ponto número 4, você vai escutar novamente e você vai acompanhar
Pode ser a transcrição, a legenda ou a letra da música, o que for. E aí você vai ver, o objetivo é você entender tudo. Porque aí você já parou, já pesquisou o que você não entendia, já conectou o som com o que estava escrito. Então, o objetivo desse ponto número 4, é você entender tudo. Seja a música, seja o podcast, não digo, né? Porque geralmente podcast é maior, dá mais trabalho, aí vai depender do teu nível, mas eu diria, né, a música ou o vídeo em questão, nesse ponto número 4, o objetivo é que você entenda tudo, certo? Fazendo isso, você vai entender muito melhor os nativos. Tem sempre que fazer esse exercício. Aqui tem uma questão muito importante, né? É muito comum você escutar. Bom, eu escuto isso muito, né? De algumas pessoas de dizerem o seguinte: eles falam muito rápido. Quando vem alguém falar comigo, eu não consigo entender porque eles falam muito rápido. Na verdade, o que acontece é o seguinte: a gente treina muito como falar. A gente treina muito como responder uma pergunta, mas a gente treina pouco, de modo geral, se treina pouco como escutar. Então, a escuta, ela também precisa ser, ou seja, né, você também precisa separar um tempo e estudar e escutar e fazer esses exercícios para você ter um bom... Porque aí não adianta nada você saber responder uma pergunta, mas você não entender o que a pessoa está dizendo, né? Então, isso também precisa ser praticado, certo? Vamos para o nosso último ponto agora. Chegamos na nossa última parte, que é vamos falar sobre a fala. Então, para que você fale, para que você consiga falar com confiança naquele idioma, você precisa de situações de exposição ao idioma, tá? Isso eu faço muito nas aulas particulares, onde eu te coloco numa situação onde você precisa me contar alguma coisa, ou onde eu te faço uma pergunta e você precisa me responder, ou alguma situação em que eu te coloco onde você precisa contar alguma história da sua vida. Então, eu crio essas situações de forma intencional para que você precise falar, para que você precise expressar. E é nesse momento que você vai tirar o que tem dentro da sua cabeça e vai expor em forma de fala. Então, é preciso que você passe por isso, né? Em que você passe por essas situações de exposição, essas situações de necessidade de responder algo que está sendo proposto. E é dessa forma que ajuda você a ganhar confiança. Porque aí você vai falando, você vai vendo que você tá falando corretamente, ou se tem alguma coisa que você não tá falando corretamente. Quando a gente faz aula particular, eu vou anotando que você não tá falando corretamente e depois eu te ensino, ou eu trago alguma aula sobre isso se for necessário. Então, a gente vai moldando, eu vou te ensinando a construir frases e você vai usando o que tem dentro do teu cérebro, o que você depositou aí por meio da leitura, por meio da escuta, tá? Então, para que você fale, você precisa estar exposto a esse idioma em questão, e é isso exatamente que eu faço nas aulas. Claro, você também pode fazer isso, né, com um amigo nativo ou com alguém que fale espanhol, mas muitas vezes essa pessoa não vai te corrigir. Então é por isso que é muito interessante você fazer aula de conversação, porque ali a professora vai te ajudar a construir melhor as frases, vai te ensinar, e é um espaço onde você pode errar, né? E é dessa maneira que você ganha confiança para se comunicar em espanhol. Bom, terminamos então. Esses 4 pontos, né? Essas 4 habilidades do idioma, como vocês podem ver, elas se conectam entre si. Assim como eu disse, quem escreve em espanhol consegue expressar muito melhor as ideias na hora de falar. E quem lê
consegue ter muito mais vocabulário, consegue ter muito mais boa utilização dos verbos e da gramática, sem estar estudando a gramática diretamente. Então, todas essas 4 habilidades, elas são essenciais, são um conjunto para que você consiga se comunicar bem no idioma em questão. Espero que vocês possam aproveitar, que vocês possam aplicar, e que bom que vocês chegaram até o final dessa aula. É realmente muito importante você entender o processo real de aprender um idioma, que é dessa maneira, utilizando essas 4 habilidades. De qualquer outra forma, é muito difícil que você chegue em um bom resultado. Então, espero que vocês aproveitem e utilizem muito bem essas 4 habilidades para construírem uma boa pronúncia e uma boa utilização do idioma. Até mais e vejo vocês na próxima aula.